Olá, Junior. Como você pode perceber, hoje a lição é especial. Nós vamos tratar de uma coisa muito séria. Trataremos mais uma vez a respeito da palavra de Deus, isso mesmo. Observe só, as coisas não são tão simples quanto a gente pensa. A palavra de Deus é muito maior e tem muito mais coisa do que um quadrinho infantil. E a palavra de Deus, diz a própria palavra, que sabe discernir os nossos pensamentos. Você sabia que Deus tem toda a vida aos seus olhos e sabe quem você é? Daquilo que você gosta, daquilo que você deseja, daquilo que você mais ama. Deus sabe e Deus cuida de você. Sabe, menina, que você talvez esteja escutando umas músicas que você gosta, mas não são tão legais. E sabe também que você gosta de coisas que Deus ama muito. Deus sabe, menino, que tem hora que você fala umas bobagens, mas sabe também que você é um menino muito bom. Então, aquilo que é ruim, a gente precisa de colocar diante de Deus. E aquilo que é bom precisa de ser melhorado. Você sabe falar em público? É sim, falar em público. Falar para as pessoas. Falar e levantar sua voz e defender o que você pensa. Tudo que a gente faz, nós do Ministério de Juniores, nós estamos fazendo para você se tornar um homem e uma mulher de Deus. Grandes na presença dos homens, mas principalmente grande na presença de Deus. Assim como Jesus foi e crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Presta atenção numa coisa. Você sabia que falar em público é um dos maiores medos da humanidade? É tanto medo quanto ter medo de altura. É tão medo quanto ter medo de cachorro. Eu, particularmente, na minha nobreza, tenho pavor de cachorro. Isso mesmo. Presta atenção. Cachorro morde a gente, né? Mas tudo bem. Preste atenção, Junior, menino e menina. Abre, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas era um médico, não era qualquer pessoa. Lucas era um homem estudioso, não lia com o telefone na mão, não ficava dançando TikTok. Lucas sabia o que fazia. Lucas escreveu a Teófilo, um amado amigo, para falar das coisas que viu e que aconteceram na época de Jesus. Observe só, Junior. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, falam dois pedaços da história de Paulo muito importantes. Primeiro, quando ele estava em Anfípolis e Apolônia, chegando depois em Tessalônica. Você precisa de pegar o seu mapa, sabia? E olhar lá em cima, assim, ó, no mapa da Europa, aonde está esse pedacinho. Observe só, lá eles estavam na casa de um cara que se chamava Jason. Não é Jason, do Sexta-feira 13, é Jason. As pessoas ficaram sabendo que ele estava lá dentro. E note, olha o que a palavra fala. De inveja os judeus, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçavam a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Gente, por causa de inveja, queriam agredir a Paulo. E observe só, Silas e Paulo juntos, sofrendo perigo de vida e de morte, e alguns no meio da malandragem. Então quer dizer, Junior, presta atenção, que nem todo mundo é bonzinho, sabia? Nem todo mundo que conversa com você quer seu bem. E você precisa de ser inteligente a tal ponto de saber isso. Não julgar as pessoas e não se afastar das pessoas, mas ser sagaz como a serpente e simples como a pomba. Preste atenção. Paulo e Silas, então, estavam em Bereia. Onde era Bereia? Você vai achar no mapa. Só que Paulo fala uma coisa muito interessante a respeito do povo de Bereia. O povo de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica.
Observe só. Que nobreza é essa? Essa nobreza é porque eles examinavam as Escrituras e observavam se aquilo que estava sendo falado pelo pregador, pelo pastor, ou por aquele que ele via na televisão, ou pelo amigo, ou por aquele que ele admirava, se a vida daquela pessoa condizia com a palavra de Deus. O que é isso? Ah, você está falando que é honesto? Então deixa eu observar a sua vida. Ah, você está pregando a palavra de Deus? Então deixa eu observar a sua vida. E eles começavam a ficar mais nobres, porque conheciam mais de Jesus. Então, Júnior, menino e menina, se você quer ficar mais nobre, você precisa de examinar as Escrituras. Isso mesmo. Você quer ser um estudioso melhor? Você quer um dia ser um bom profissional? Você quer ter o seu dinheiro, suas coisas, mas você quer ser uma pessoa inteligente, de conhecimento e também de sabedoria, saber julgar as coisas, não cair nas erradas da vida? Você precisa examinar as Escrituras. Mas o principal, você quer conhecer a Jesus, o autor da vida, que fez todas as coisas? Examine as Escrituras. Sabe por quê? Porque você é apenas uma ovelha. Isso mesmo. Então você precisa de aprender as Escrituras. Amém ou não amém? Presta atenção. Paulo foi para um lugar muito ímpar na vida humana. Porque antigamente, Júnior, houve 3 cidades muito importantes e você já tem 9 a 12 anos. Então, eu quero de você mais da sua mente. Mais da sua mente. Observe só. Haviam 3 cidades muito importantes na antiguidade. A primeira delas, Roma, a cidade da política. A segunda delas, Jerusalém, a cidade da religião. E a terceira delas, Atenas, a cidade da filosofia. Isso mesmo, filosofia. Observe só. Paulo estava em Atenas e o seu espírito se revoltava. Isto é em Atos capítulo 17, verso 16. Se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Idolatria. Adorar uma coisa, um objeto, um deus, um carro, um jogador de futebol, uma cantora do Now United, achando que aquela pessoa pode te dar alguma coisa que somente Deus pode te dar. Preste atenção. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, pregava o evangelho. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, brigavam com ele. Contendiam de discutir em palavras. Havendo quem perguntasse, que quer dizer este tagarela? Tagarela, que fala demais. E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a sua ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Eles estavam curiosos a entender que doutrina era essa e que Deus era esse chamado Jesus, que tinha ressuscitado. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, ouvir as últimas novidades. Muita gente já sabia. Muita gente já tinha ouvido falar. Foi quando Paulo viu que eles adoravam vários deuses. E aí Paulo observou e disse assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Religião? Essa coisa que nos liga a Deus? Afinal de contas, uma pessoa pode ser muito religiosa sem conhecer a Deus? Será? Por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. E foi aí que Paulo pegou esse povo pelo coração. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Note,
Em Atenas, no Areópago, haviam várias estátuas com vários deuses, mas tinha uma placa ao Deus desconhecido, talvez um espaço vazio. Paulo, na sua inteligência, então, fala que aquele espaço só poderia ser ocupado a um Deus que ninguém conhecia, porque conhecer a esse Deus é assumir a humanidade, a morte e a ressurreição daquele que é Deus e homem, Cristo Jesus, homem. Isto mesmo, preste atenção. E Paulo foi pregando, e quando ele falou da ressurreição, os homens ficaram atônitos e falaram, disso a gente quer saber depois. Sabe por quê? Toda vez que você pregar o evangelho, vai ter um momento que a pessoa vai sofrer uma pergunta na alma, no coração. E nem sempre as pessoas estão querendo ouvir aquilo que as confronta. Menino e menina, você para seguir Jesus vai ter que abandonar algumas coisas, sabia? Você não pode dançar de qualquer jeito. Você não pode falar de qualquer jeito. Você não pode andar com qualquer pessoa. Não assentareis nas rodas dos escarnecedores. Você não pode caminhar de qualquer forma. Você, menino e menina, precisa de ser santo, santa. E para tanto, observe só, caminhar com Jesus é sacrifício. Ah, muita gente está achando que é fácil. Estão achando que caminhar com Cristo é viver ao bel prazer. É a mesma coisa que fazer um ídolo para si e não conhecer o Deus verdadeiro, ser acentuadamente religioso. No final desse capítulo, do capítulo 17, diz uma coisa muito interessante. Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, converteram, acreditaram. Observe só, quem cuidava do Areópago, o Areopagita, era um homem com o nome de um deus da religião deles. Sabe o que isso nos diz? Que a gente não pode duvidar da conversão de ninguém. Jesus converte a quem quer. Jesus pode converter o presidente do país e o faxineiro. Pode converter a pessoa mais importante numa empresa e a mais simples. Jesus olha o coração. E agora, então, eu quero te fazer algumas perguntas, Junior. Você está preparado? Está com sua Bíblia na mão? Preste atenção. Junior, menino e menina, você tem medo de falar em público? 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 Conversa aí com o seu pessoal. Você tem medo de falar de Jesus perante os colegas da sua escola? Você tem assim um receio, uma vergonha de falar de Jesus e as pessoas notarem que você é cristã e você sofrer alguma coisa por isso? Porque a gente sofre, não é verdade? Tem medo? Mas você tem medo de fazer as bagunças que faz? Você tem medo de fazer as brincadeiras que faz? Parece que não. Então, você não deve ter medo de pregar o evangelho. Pois observe, Paulo no Areópago, na cidade de Atenas, naquela bela cidade da Grécia, está falando perante homens que falavam muitas coisas, que discursavam, eram homens muito inteligentes, porém sabedoria foi o que Paulo fez. Falar a respeito do Deus desconhecido, para que nesse gatilho falar a respeito de Jesus. Outra pergunta que eu te faço, preste atenção. Você, quando está no meio das pessoas, você é mais nobre, mais conhecedor das coisas, ou você é mediano? Tá assim meio que na média. Junior, o que nós lemos aqui? A respeito dos bereanos. Pergunta que eu te faço. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem examinado as Escrituras? Conversa aí, no meio do pessoal. Fala quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, porque afinal hoje é sexta-feira. Quantas vezes você leu sua Bíblia, Junior? 1, 2, 10? Todo dia? Um pouquinho? Preste atenção. Como é importante examinar as Escrituras, pois elas testificam a respeito de Jesus, dá ao homem sabedoria, dá à mulher prudência, dá a toda a humanidade o conhecimento de Deus. Junior, você está lendo a sua Bíblia?
E eu quero te fazer então uma terceira pergunta. Dentro das coisas que você gosta, dentro daquilo que te coloca em contato com seus amigos, o que você pode usar para falar de Jesus? O futebol? O que você pode usar para falar a respeito do Filho de Deus com seus amigos, com as suas amigas? Uma reunião na casa? Será que você pode usar isso para falar de Jesus? Será que você pode usar o GECOI para chamar o seu amigo e falar de Jesus? Levar à igreja domingo? Será que você pode levar um quadrinho a respeito de Jesus para a escola para que um curioso amante de quadrinho pergunte: afinal de contas, que quadrinho é esse? Um quadrinho sobre Jesus? Será que você pode? Afinal de contas, que quadrinho é esse? Um quadrinho a respeito de Jesus? Será que você já pensou nessa estratégia? Será que você já gravou um vídeo diferente e soltou no seu TikTok? Se você tem, porque seu pai precisa de saber disso, sua mãe também. Será que você já gravou alguma coisa para rede social ou mandou uma mensagem de WhatsApp falando de Jesus para um amigo? Será que você já aproveitou o momento? Essa pergunta é muito importante para a gente responder, sabia? Sabe por quê? Porque a gente perde muita oportunidade. Mas para que falar de Jesus? Falar de Jesus porque ele é o Salvador da humanidade. Falar de Jesus porque ele vai voltar. Falar de Jesus porque o Senhor nos mandou pregar. Falar de Jesus porque a gente quer ver as pessoas bem libertas, bem de vida, caminhando livre. A gente quer ver pessoas amando a Deus e caminhando de outra forma. Então, Junior, menino e menina, você precisa de pregar o Evangelho, mas antes disso, viver o Evangelho. Bom, eu quero que você, então, menino e menina, tenha alguma estratégia. Você, Junior, menino e menina, pense de alguma maneira que você possa pregar o Evangelho para sua família, para o seu primo, para sua prima. Arrumar um jeito, alguma maneira de falar a respeito de Jesus, pois foi isso que Paulo fez. Paulo foi em Atenas, no centro do mundo da sabedoria e do conhecimento, e mostrou que o verdadeiro conhecimento é Jesus Cristo de Nazaré ressuscitado. Jesus não ficou na morte, Jesus não ficou sofrendo. Jesus sofreu, viveu, sofreu e morreu por minha causa e por sua. E nisto está a vida. Menino e menina, você precisa de amar a Deus, conhecer a Jesus e pregar o Evangelho. Amar a Deus, conhecer a Jesus e pregar o Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Continue reunindo. Não pare de orar. Ore pelos seus amigos. Ore pela sua igreja, pela nossa igreja amada, porque já já estaremos de volta. E nós reuniremos nas casas. A quarentena vai acabar. Nós ficaremos enclausurados para a vida toda? Claro que não. Então, esse período vai passar. Sua aula vai voltar. Se prepare, organize sua vida, seu dia a dia e fique bem. Já já estaremos juntos de volta, porque a saudade é grande. A saudade é grande. Eu amo vocês. Amo vocês, professores dos juniores. Amo vocês, líderes de GECOI. Amo vocês, pais. Amo vocês, crianças. E o Senhor nos trará um novo tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau, super amigo. Deus te abençoe.